Pois é, a ansiedade também é a raiz da paralisia da expressão. A ansiedade tem várias formas. Sabe aquela sensação de congelamento que a gente sente diante de algumas pessoas, de algumas plateias? Todas as pessoas, absolutamente todas as pessoas, em vários momentos da vida, experimentam esse desconforto. Essa sensação diante do conflito de ter que dizer algo, de ter que se expressar para uma pessoa ou para uma plateia que, por qualquer que seja o motivo, nos constrange. É um tipo de ansiedade específica. Na verdade, é uma faceta da ansiedade que a gente chama de ansiedade social. E ela pode até virar uma fobia, se transcende o limite do que é mais naturalmente observado por aí, sabe? Eu sou alguém que está na busca constante para compreender todos os fenômenos da ansiedade, exatamente por ter sentido todas as suas facetas, da síndrome de pânico ao TAG. Não, desculpa, tô mentindo. Eu não atravessei a fronteira da fobia social. Mas é isso, porque acho que das outras eu experimentei todas. Só que hoje eu tenho um pouco mais de conhecimento. Tô mais vacinada, porque eu tenho mais ferramentas para lidar por conta dessa busca. Só que não tem uma vacina eterna, sabe? A chave para lidar com isso é autoconhecimento e vigilância. Só que uma vigilância com muito autoacolhimento, com autocompaixão, na verdade. E você pode chamar isso tudo de autocuidado. Mas sem demonizar o fenômeno, porque a ansiedade também é motor de saúde. O problema só tá quando ela fica mal regulada. É sobre isso o episódio de hoje. E a gente espera que seja uma mensagem muito útil, muito boa para você. Boa audição! Ela parou na frente da pia, pegou a esponja, colocou detergente e espalhou esse detergente no prato. Enquanto isso, a panela de pressão estava chiando atrás dela. Nesse dia em específico, a Marina não tinha colocado os vídeos que ela gostava de ouvir enquanto lavava a louça, porque o celular estava carregando no quarto. E aí, como não tinha outros estímulos externos, a mente dela começou a divagar por aí. E aí, ela lembrou de um vídeo que ela tinha assistido no Instagram alguns dias antes. Putz, que vídeo forte! Ela concordava com a mensagem do vídeo, mas não era só isso não, é que a moça do vídeo tinha uma comunicação energizada, temperada com um pouco de humor, sabe assim? E aquele vídeo tinha alcançado muita gente nas redes, veja só. Aquela criadora de conteúdo que ela gostava deu muita sorte, porque o vídeo viralizou. Aí a Mariana parou e pensou, e disse para ela mesma, pensa que sonho viralizar. Ela já tinha até tentado gravar algumas coisas, sabe? Mas aquele vídeo, daquele jeito, trouxe uma sensação de que ela podia fazer alguma coisa parecida. Uma sensação boa, sabe? Uma ideia de mensagem, então começou a ser desenhada na mente dela. Só que tinha um detalhe. A Mariana não tinha só a vontade de fazer vídeos para as redes. Ela tinha também uma necessidade. Porque ela trabalhava numa clínica de estética e a dona da clínica deixou claro numa reunião que se a equipe criasse vídeos que fossem realmente interessantes para a clínica, se esses vídeos alcançassem seguidores na rede, trouxessem clientes, a equipe ia receber um bônus. Inclusive, podendo gerar aumento no pagamento. E isso, claro, seria muito bom. E essa demanda da clínica só veio para reforçar a vontade que ela já tinha de criar, de trazer os seus conhecimentos para as pessoas, as suas opiniões.
Enfim. Enquanto ela ia pegando a louça, enxaguando, colocando no escorredor, muitas ideias estavam atravessando ela. Muitos pensamentos que ela podia transformar em vídeos bem legais de verdade. E aí, ela sentiu que a energia daquele momento tinha que ser aproveitada. Então ela secou a mão, desligou a panela do feijão para não queimar e foi anotar o que ela ia falar no vídeo. E, veja só, tinha um caderninho velho numa prateleira dos temperos ali. Ela pegou o caderninho, colocou as ideias assim, meio soltas no primeiro momento. Tipo, eu vou falar dos prejuízos para a pele ao fazer um procedimento estético se a pessoa estiver desidratada. Aí depois disso ela anotou outras coisas, pensou na ordem que ela ia falar e ela acreditou mesmo naquilo que ela tinha escrito. Aí ela correu no quarto, pegou o celular que estava carregando. E aí quando ela olhou para o espelho, pensou que podia aproveitar, né? Já passar uma base no rosto, já que ela ia fazer vídeo. De repente um pozinho também. Ah, tá bom. Um rímel e um batonzinho só para fechar a conta. Daí ela foi procurar um ângulo para colocar a câmera dela. Na sala tinha uma janela bem grande, o dia estava ensolarado, então se ela ficasse de frente para a janela, a luz estava garantida. Olhou para trás, o fundo parecia bem bonito. Aí ela ficou convencida de que ali era o lugar para gravar. Providenciou um banquinho, uns livros para apoiar o celular, porque ela não tinha tripé ainda para colocar o celular e gravar os vídeos. E o caderninho com anotações que iam servir de roteiro, ela apoiou no braço do sofá. Sentou para fazer a fala dela. Só que na hora que ela ia apertar o botão de gravar, toda essa fluidez dessa preparação que ela fez até ali, essa sensação de que estava fazendo tudo o que precisava ser feito, que era só começar a falar o que ela escreveu, parecia estar escorrendo pelo corpo, fugindo, sabe? Como se tivessem jogado sobre ela algum tipo de líquido frio que fosse escorrendo ali e levando a expressão dela para os pés e dos pés para um ralo imaginário. E ela ficou ali parada, olhando a imagem dela projetada na tela do celular. Só que na mente dela tinha uma outra imagem, a de uma amiga da faculdade de bioquímica. E a voz dessa amiga ecoou na lembrança dela, dizendo: "Credo, Mari, como você fala, né?" E não foi só a imagem dessa amiga não que veio para a mente. Veio também a imagem de uma professora da faculdade de bioquímica, uma professora que ela admirava muito. E essa professora, ela tinha assim pouco mais que a idade da Mari, e além de ser bonita, também era uma mulher muito articulada. Ela falava tão lindo e sobre ideias e conceitos que era exatamente o que a Mari acreditava também. E se essa professora assistisse o vídeo? E se essa professora pensasse que aquilo que a Mari estava falando no vídeo tinha sido roubado da fala dela? Afinal, elas pensavam parecido, né? E essa sensação de gelo no corpo aumentou. E quem está gelado quase sempre também fica paralisado. A Mari respirou fundo, olhou a sua imagem mais uma vez, lembrou da louça na pia, do feijão que precisava ser temperado e desligou o celular. Oi, eu sou o Alex. Oi, eu sou a Marcele. Esse aqui é o lugar mais quentinho do Você de Bem com a Câmera. É um lugar que a gente criou para o acolhimento, para o diálogo, sobre o que nos atravessa quando o assunto é expressão e comunicação. A gente acredita que todas as pessoas são criativas, que todas as pessoas podem desenvolver o seu carisma a seu modo. Ou seja, todas as pessoas são pessoas comunicadoras. Então, se comunicar com criatividade e liberdade é algo importante para você, puxa uma cadeira que o papo vai começar. O que aconteceu com a Mari, essa paralisia, tem explicação. Tem nome também. E quando a gente disseca esse fenômeno, a gente encontra possibilidades de saída.
O nome desse fenômeno é o medo da rejeição social. O medo da rejeição social gera uma coisa chamada... Aliás, uma coisa bem conhecida nossa, né, Alex? Bem conhecida de todo mundo. Uma coisa chamada ansiedade. A gente entende a ansiedade de um jeito meio limitado. Apesar de ser algo que está sendo muito comentado hoje em dia, cada vez mais estudado, existem muitos preconceitos e muitas teorias rasas a respeito da ansiedade, né? Entendam preconceito como exatamente o que ele é. Um jeito pré-concebido de entender e de entender de um jeito limitado. Quando a gente reduz a nossa percepção sobre uma determinada palavra, um determinado conceito, a gente também reduz as possibilidades de atravessar o que talvez seja uma dificuldade relacionada à ansiedade. Mas a ansiedade não é só dificuldade, ela também é potência. Ou seja, diante da necessidade de um desafio da vida, a gente acaba startando no corpo um processo de ansiedade, que dependendo da sua graduação, pode ser extremamente positivo ou pode ser extremamente danoso. Pode vir como disfunção ou transtorno, em maior ou menor grau. A maneira como a gente entende e percebe esse fenômeno, que é natural do ser humano, também vai organizar a nossa resposta, a nossa reação, como é que a gente se organiza diante dos desafios. O que tem sido muito dito e está muito posto nas redes sociais, nas conversas, são os problemas que a ansiedade promove e que pode demandar um processo de evitação. Mas a simples evitação também é ruim, porque é enfrentando determinadas situações que a gente promove dessensibilização. Eu falo isso de carteirinha, porque eu sou uma pessoa que viveu todas as formas desse efeito, das mais agudas, a crise de pânico, a crônica também, transtorno de ansiedade generalizada, mas resolvi entender o fenômeno, porque como alguns lugares que eu desejei chegar na vida me traziam ansiedade, me provocavam ansiedade, a única solução era o enfrentamento. Mas como é que a gente faz esse enfrentamento de forma saudável? Como é que a gente entende esse fenômeno, nomeia esse fenômeno, organiza na nossa mente esse fenômeno para que a nossa resposta seja positiva? Esse processo de dessensibilização que a gente fala bastante, tem uma imagem que ajuda a entender esse processo bem, que é a questão da piscina, né? Você entra primeiro, molha só os pés, daí você anda um pouquinho, já está com a água no joelho, aí você anda mais um pouquinho, a água está na cintura, e aí você vai perdendo o medo de entrar na piscina. Esse processo de se expor com controle às situações para você ir lidando com as situações e a dessensibilização também acontece nessa questão da ansiedade. E você citou você mesma, né? E é algo que realmente, quando você se predispôs a enfrentar situações ansiogênicas, e a vida é cheia de situações ansiogênicas o tempo inteiro, a gente está o tempo inteiro exposto, né? Mas quando você se predispõe a enfrentar essas situações com outros olhares e tentar entender o que naquelas situações está te gerando ansiedade exagerada, né, ansiedade que vira um transtorno, você começa também, na próxima vez que você for enfrentar a mesma situação, você começa a entender como enfrentar essa situação de uma maneira mais fácil, que seja menos dolorosa, que traga menos prejuízo. Mas antes de acolher um processo de dessensibilização, uma das ânsias da minha alma era entender o fenômeno, sabe? Fui procurar essas respostas. Porque algumas respostas para mim eram absolutamente insuficientes, assim. Um lugar que eu encontrei na vida que acolheu algumas demandas de resposta foi o budismo. Mas eu não consegui abrir mão
de alguns valores do cristianismo. Ainda assim, essa escola que a gente chama de escola da contemplação, que é a escola budista ou do mindfulness, para que a gente observe as nossas reações, ela traz um tipo de resposta e alguns estímulos. Para o fenômeno da ansiedade, o budismo normalmente diz para a gente que é um excesso de futuro. Mas essa era uma resposta insatisfatória para mim. Eu compreendo, sim, que quando a gente está sempre pensando no amanhã, em como é que a gente vai resolver, projetando a nossa realidade do momento, né, fazendo planos, enfim, a gente gera processos ansiosos. Só que se a gente não pensa no futuro, aquela angústia instalada diante de alguma problemática que a gente precisa resolver pode ficar sem resposta. Por que eu estou pensando no futuro? Porque eu estou com alguma demanda. O nosso cérebro, ele é organizado, sim, para fazer planos, para programar soluções para aquela problemática daquele momento. E aí, quando você vira para uma pessoa ansiosa, se valendo dessas ferramentas e dizendo assim, olha, veja só, é um excesso de futuro e acabou-se, esteja no agora, essa imposição imperativa de para tudo e fica no agora, ela fica desconfortável também, especialmente se a gente está lidando com uma pessoa ansiosa, trazendo isso como resposta e estímulo. Por isso que a gente precisa olhar para outras escolas também. E aí eu quero trazer para essa conversa, Alex, algumas terapêuticas que, somadas a esse estímulo do agora, do mindfulness, elas trazem uma visão um pouco mais integral do fenômeno da ansiedade, de como ele se manifesta, seja cronicamente e leva à paralisia, que foi o caso da Mari, seja também como exercício de sair um pouquinho do futuro, tipo assim, eu preciso fazer o meu plano. Massa, sim, estou com um problema, né? Tipo, de repente eu tô com uma dívida, de repente eu tô com uma demanda de ter que gravar vídeos, que é aqui a nossa vocação e o estímulo que a gente quer trazer para as pessoas. De repente, eu tô com uma aflição de um filho, uma doença, eu não sei exatamente o que pode estar provocando a situação ansiogênica. Pode ser, de repente, um relacionamento que está entrando num ambiente de desconforto, um casal que está brigando, isso gera uma ansiedade diante de um sentimento de quero manter esse relacionamento. Isso é realmente ansiogênico. Então, quando a gente olha para uma única escola, que, por exemplo, pode ser essa escola contemplativa, e a necessidade do estar no agora, e isso é insuficiente. Não quer dizer que não tenha que entrar, de repente, como uma prática, como um exercício, mas como explicação é pouco, né? Você é ansioso porque você vive no futuro. Mano, a gente tem que estar no futuro. A gente tem que planejar o que a gente vai fazer hoje para pagar as nossas contas no final do mês, para dar conta daquela demanda, daquela dívida, ou para dar conta da comunicação que vai resolver o nosso projeto futuro. A quantidade de vídeos que a gente quer gravar, a palestra que a gente quer criar, o treinamento que a gente quer construir para a área corporativa. Eu não sei o que pode estar na tua vida. Então, o que eu quero propor aqui é que a gente olhe para a ansiedade, para a gente tentar dissecar esse fenômeno, primeiro como uma reação natural do corpo, para a gente desfazer esse lugar posto de que a ansiedade é só um problema. Não,
A ansiedade é um motor para a ação. Sabe o que pode ser divertido? Que a gente pode pensar é na ansiedade como um gremlin. Você lembra desse filme? Eu não sei se todo mundo que está ouvindo vai lembrar do filme dos Gremlins, mas o Gremlin, ele era um bichinho que ele era muito fofinho, mas que, se ele fosse alimentado depois da determinada hora, ele virava um monstrinho. Eu acho que essa imagem é muito divertida porque, assim, a ansiedade, ela é natural do humano. Ela é o bichinho fofo. Ela é um motor para a tua ação. Se a gente evitar todos os processos ansiosos, a gente não vai ter contato com esse bichinho fofinho que promove coisas bacanas, assim. Eu preciso fazer a minha entrevista de trabalho, eu preciso atravessar testes, né? Por causa dos atores, estou me colocando aqui como ser em análise, um date, um encontro com uma outra pessoa. São situações que promovem a ansiedade, que são saudáveis, que são naturais, e que se ela vem como um bichinho fofinho, se eu estou lidando com ela da melhor forma, ela vai ser transposta, aquela situação de dificuldade, com alguma facilidade. Mas existem determinadas coisas que a gente alimenta essa ansiedade, um jeito de olhar, até pensando em DNA mesmo. Por exemplo, se a pessoa tem TDAH e essa aceleração do pensamento e a sensação de que ela não vai ter ferramentas suficientes para atravessar aquele processo ansioso, vai nutrir o bichinho fofinho e vai transformar ele num monstrinho. Sabe, se você entende que você tem um motor interno, por exemplo, o TDAH é um motor interno, tá? É o teu DNA que te predispõe a uma travessia mais difícil. E aí a ansiedade vai para um lugar estranho, um lugar ruim. Aí essa informação que vem da escola contemplativa de que você não está suficientemente no agora, ela fica insuficiente, entende? Não é só isso. Se você olha para outra escola, por exemplo, os cognitivistas, que é da escola da terapia do TCC e outras terapias que promovem esse olhar mais sobre o pensamento racional, enfim, você encontra outras razões, outros motores que estão relacionados ao processo do pensamento mesmo, entende? A gente não consegue interromper todo tipo de pensamento imediatamente, mas a gente pode, eventualmente, trazer um estímulo diferente do ambiente onde eu tô, para que eu não transforme aquele bichinho fofinho num monstrinho. A TCC propõe alguns exercícios práticos para mudar este ambiente interno, a partir do teu ambiente externo, sabe? E isso é bastante interessante, isso é bastante positivo. Se eu consigo observar, eventualmente, que o meu trabalho ele é um trabalho que para mim funciona de maneira disfuncional, com estímulos exageradamente ansiosos, talvez seja interessante eu pensar em mudar esse ambiente. Talvez as pessoas do meu entorno, os meus amigos, fiquem me trazendo estímulos ansiosos. Diante da comunicação, por exemplo, se eu preciso fazer vídeos, e eu estou assistindo vídeos na internet que promovem uma comparação que é pouco saudável para o meu momento de comunicação, essa é uma informação que vem do meu ambiente externo que vai provocar o meu monstrinho, que vai gerar um monstrinho que vai me paralisar. Existem outros lugares, assim, de observação para que a gente provoque o monstrinho. Crenças, por exemplo. Determinadas crenças predispõem o meu pensamento. Eu não consigo, de repente,
mudar a chave do pensamento imediatamente, mas eu posso visitar essas crenças quando eu me faço perguntas. As terapias têm um pouco essa função. Quando você está fazendo análise, qualquer que seja a linha do teu psicólogo, eventualmente ele te faz perguntas que te fazem refletir a respeito daquela tua reação imediata. Se eu me proponho perguntas diferentes, mesmo que eu não faça análise, eu posso ter conclusões diferentes que vão aliviar aquela carga cognitiva que eu estou trazendo para o meu movimento na vida. Isso alivia a ansiedade. Existe uma outra consciência importante, que é o paradoxo do controle. Se a gente percebeu que a gente está travado ou que a gente está em crise, tentar controlar isso pode ser ruim, pode alimentar o teu monstrinho. Aqui, uma prática interessante é aceitação. Ok, entendi. Que bom, nomeei. Estou em processo ansioso. Seja porque eu acelerei, a minha respiração está alterada e eu estou com o coração palpitando, ou porque eu estou travado, ou porque eu paralisei. Identificar e nomear é o primeiro passo. A tentativa de controle exagerado, do tipo, então eu vou vencer isso aqui. Você está alimentando o teu monstrinho. O processo de aceitação é fundamental para a gente desarmar essa chave. E depois do processo de aceitação e de você viver o fenômeno, o desafio social daquele momento com as ferramentas que você já tem, é interessante, de repente, parar tudo e fazer uma anotação. No momento que você escreve, você organiza melhor o evento. Como se você estivesse explicando para uma outra pessoa o que foi que aconteceu com a tua observação que te levou à paralisia ou que te levou a um processo de aceleração, né? Você disparou adrenalina, o cortisol no sangue, enfim, e que te levou para a crise. Porque depois de anotado, de reconhecer o gatilho, o que provocou aquele fenômeno, o próximo passo é compreender o motor. O que é que está por trás do fenômeno, do evento? O que é que te levou para esse lugar? E essa dissecação, esse processo de autoconhecimento, é uma coisa muito nossa, sabe? Mesmo quando a gente está em processo de análise com um terapeuta, o terapeuta vai te fazer perguntas. Dificilmente ele vai ser taxativo a respeito de aconteceu assim por causa disso. Essa conclusão poderosa é uma prática nossa, é a gente que tem que chegar nesse lugar. E isso acontece depois de muita autoobservação. A alteridade, que é o outro, levar para uma outra pessoa que te faça perguntas, é sempre útil. Mas se você não tem a oportunidade da terapia, a escrita é um caminho possível para o reconhecer. O que é que está no meu ambiente externo que está provocando esse gatilho, que está provocando essa minha reação forte, seja da paralisia, seja da crise. Sabe o que é curioso? É que eu passei muitos anos acreditando que a ansiedade era só uma inimiga. Só quando eu comecei a estudar psicologia, neurociência, depois que eu acessei o budismo e comecei a atravessar esse olhar para o comportamento humano, tentando entender todos os movimentos, é que eu descobri uma coisa fascinante. Praticamente todas as escolas psicológicas, elas concordam que a ansiedade ela não surge porque existe algo errado com a gente. Não era eu o problema, entende? Eu sou ansiosa, acabou-se. Ela surge diante
da incerteza, de como nos relacionamos com a incerteza, que em última análise é a única certeza que a gente tem. A vida é incerta. A reação das pessoas à tua comunicação não é uma coisa que você consegue controlar. Na verdade, a gente consegue controlar muito pouca coisa na gente. Até o nosso pensamento ele é difícil de controlar. O que é mais fácil, de repente, é pavimentar o caminho até que o pensamento surja. Para eu pavimentar esse caminho, para construir pensamentos mais saudáveis, eu preciso antes reconhecer o que foi que provocou aquele tipo de pensamento anterior, para construir uma pavimentação diferente que me leve para pensamentos mais positivos. Eu vou ter que planejar a vida. Eu vou ter que criar estratégias para resolver as minhas questões. Mas se eu catastrofizo todos os fenômenos, se eu só consigo prever coisas absurdamente ruins, eu vou permanecer ou no lugar da paralisia ou no lugar da reação exagerada, da crise. Então, compreender que diante da incerteza, que é para todas as pessoas, existem todas as possibilidades da consequência ruim, assim como da consequência positiva. Mas o que vai oportunizar mais consequências positivas é uma qualidade de pensamento mais positivo também. Que também não é ligando uma chavinha. Também não é dizendo para mim mesma, eu preciso estar no agora e acabou-se. Estar no agora, de repente fazer uma prática contemplativa, meditativa, para que eu saia do futuro um pouquinho, é saudável. É por isso que a gente é tão estimulado hoje em dia para as práticas meditativas. Isso é uma potência. Mas a gente não tem tanto tempo na vida para fazer isso. E daí quando a gente volta para a vida, para todos os estímulos, para tudo que acontece todo o tempo, a gente volta para os estímulos ansiosos. E aí eu preciso, neste momento, sem a oportunidade imediata da meditação, é criar um ambiente interno mais positivo. Eu não faço isso na hora. Eu não faço isso no momento em que eu estou vivendo a ansiedade, que eu estou na entrevista de emprego, no momento que eu estou na frente da câmera, no momento em que eu estou em cima do palco. Isso é uma construção anterior, que nasce da autoobservação e do reconhecer processos, que aí vêm as práticas de autorregulação. Então, o que é ruim? Demonizar a ansiedade. Porque a ansiedade, ela também pode ser um sinal importante de que logo ali na frente, se eu conseguir atravessar o desafio ansioso, existe crescimento. Se eu conseguir encontrar as ferramentas para atravessar, eu vou chegar num lugar mais legal de desenvolvimento. E muitas vezes, aquilo que te gera ansiedade, aquilo que dói mais, que é mais desafiador, é o que vai promover mais crescimento. Mas aí as práticas regulatórias, elas vêm para te ajudar a dosar. Não é simplesmente dessensibilizar, entende? Sim, a gente tem que entrar na piscina. Mas às vezes dentro da piscina eu tô muito angustiado. Então eu preciso sair da piscina. Tá? Não é o momento de eu gravar o vídeo. Tá tudo bem. Não é o momento de agora atravessar. Eu preciso me preparar de repente. Sabe? Senão eu gero o burnout também, que é uma recorrência gigante hoje na vida. Eu preciso antes reconhecer possibilidades para que essa minha musculatura se fortaleça. Para então eu empreender um movimento de travessia. Essas práticas regulatórias, elas vêm nesse lugar. Primeiro de me ajudar
a criar esse ambiente interno, como eu falei. Então, reconhecer quais são as crenças, reconhecer quais são as pessoas que me trazem estímulos que podem ser exagerados para mim, para aquele momento. Buscar pessoas e ambientes e práticas que me gerem estímulos mais positivos. E aí que tem tanta coisa, desde o exercício físico, sabe? Às vezes até a nossa alimentação nos predispõe à ansiedade. Quando eu consumo muita cafeína, quando eu consumo muitos estimulantes, dependendo do meu momento e daquilo que eu vou empreender com o movimento, de que eu já entendi que é a ansiedade saudável, ou seja, eu vou dar a mãozinha pro gremlin fofinho. Eu não quero que esse gremlin fofinho vire um monstrinho. Então eu vou trazer para o gremlin fofinho, vem cá, filho, vamos lá, você é a ansiedade, entendi, massa. Você vai se instalar no meu corpo em determinado momento, porque eu vou passar pela experiência do vídeo, porque eu vou passar pela experiência do palco, porque eu vou para um date, ou porque eu vou ter uma conversa mais difícil com o meu chefe, enfim. Todas as situações ansiogênicas, elas são positivas, primeiro, se eu tenho mais ferramentas para fazer essa travessia, se meu corpo está organizado para que eu dê conta do estímulo da adrenalina, e aí o exercício físico vai me ajudar, se eu tiver dormido bem, isso também vai me ajudar nesse processo. Se eu compreendo que todo o meu ambiente externo também está melhor preparado. Por exemplo, uma coisa que a gente gosta de trazer para os nossos alunos é, de repente, estou em mar aberto, meu perfil está recebendo todas aquelas pessoas que, como na história da Mari, podem me gerar um pouco mais de angústia, uma possibilidade de rejeição social que vai infringir mais dor. Eu posso preparar um outro perfil, num outro lugar, que vai me permitir esse treino de comunicação um pouco facilitado. Entende? Isso também é uma prática regulatória, de autorregulação. A meditação, ela vem como uma prática de autorregulação, que vai me permitir também movimentos mais assertivos. E para ir para os finalmente, Alex, já que a incerteza é a única certeza que a gente tem na vida, e já que o enfrentamento do processo ansiogênico é o que me oportuniza mais desenvolvimento, o que é que eu preciso fazer? Primeiro, me apropriar de ferramentas, porque a sensação de que eu não estou preparado, de que eu não tenho ferramentas suficientes para fazer essa travessia, potencializa a ansiedade. Vou subir uma montanha, se eu tiver equipamentos de alpinismo, fica muito mais tranquilo esse processo. Ir atrás dessas ferramentas é fundamental. Criar um ambiente externo mais positivo, estimulante, também. Então, observar o que está ao meu redor, seja de pessoas, seja de situação, porque às vezes muito ruído, qualquer que seja ele, muito consumo de telas, pode potencializar a atmosfera ansiogênica. Como última instância, para que esta travessia do desafio seja mais possível, eu quero falar do mecanismo da coragem. A coragem, ela não é ausência de medo. Ela é a ação apesar do medo. E o meu sensei budista afirma que a coragem é a própria fé. Quando a gente tem o escudo da fé, a gente lida com a incerteza de maneira muito mais poderosa. E essa fé, ela pode ser estimulada
de maneira extremamente positiva, ou dentro de uma cosmologia religiosa, gerar dogmas que te encaixotam a expressão, que paralisam o movimento. Observar também o que vai na cosmologia, nas afirmações do teu universo sagrado, é muito importante. O que é que te move de fato? O que é que te desperta a força interior? Ou seja, a tua relação com o sagrado traz também fé em você mesmo? Você acredita que você é um ser sagrado para o qual é possível todas as coisas? Você é alguém dentro da tua cosmologia religiosa, qualquer que seja ela, alguém para quem é permitido a expressão? Se é, maravilhoso. Se não é, repense. A gente é um ser sagrado, um ser divino. Para nós, todas as possibilidades estão postas. Se a vida é incerteza, a fé é a convicção de que no incerto existe o certo, a possibilidade, que no incerto existe uma fonte. Um jeito de eu me organizar diante desta fonte, de percebê-la, é a prática da gratidão. Eu sei que para algumas pessoas isso também é desafiador, e outras pessoas banalizam o exercício da gratidão. Mas é agradecendo que eu começo a enxergar possibilidades, que diante de todo o incerto da vida, algumas coisas deram certo, elas foram certas. Nessa confirmação do certo, diante do incerto, existe a possibilidade da fé, que se for alimentada, se transforma em coragem. E a coragem é o principal escudo para essa travessia. Pois é, e a Mari, lembra da Mari lá da história do começo? Ela tem todo o potencial de se conectar com a fé dela para voltar lá naquele sofá e apertar o play. Bom, esse foi o nosso episódio de hoje. A gente espera que tenha feito sentido, que a gente tenha feito uma boa companhia para você. Lembrando que nós estamos nas redes sociais todas com Você de Bem com a Câmera, tudo junto, sem acento. Se você não nos segue ainda no Instagram, por favor, vá lá e siga a gente. Segue a gente aqui no Spotify também. Todas as sextas-feiras a gente tem um novo episódio do nosso podcast para discutir e debater esses assuntos que são pertinentes à comunicação nas redes sociais, para fazer você se comunicar com a sua audiência e ficar de bem com a câmera. Não só nas redes, a sua comunicação é a sua expressão, é o seu lugar de potência. E pode acontecer de maneira muito mais energizada em qualquer ambiente na vida. Para uma palestra, para uma entrevista, para a relação com o teu chefe e até para o teu relacionamento. Comunicar é tornar comum alguma coisa, alguma ideia, que seja a potência que vai no teu coração. Obrigada por estar aqui com a gente. Até mais. You better do it all right now. The moment's fleeting, disappearing. Go and find it in the clouds. I'm not one of the young anymore. Time's got me down. If this is meant to be, then why am I
I've never